Bem-vindo ao Café com a P, temporada Abra Sua Bíblia, linha temporal do propósito eterno, manifesto do Gênesis ao Apocalipse. Nós falamos no primeiro episódio sobre o Gênesis, o livro do fundamento, onde Deus estabeleceu uma identidade no primeiro homem para se relacionar com ele, identidade idêntica à do seu filho Jesus. Falamos ontem sobre essa linha temporal através do Êxodo, um chamado para sair de uma condição de escravidão causada pelo pecado, para ingressar num novo projeto em direção ao propósito de Deus. E hoje nós chegamos no terceiro livro da Bíblia, que é o livro de Levítico, e ele traz para nós uma primeira pergunta. Você sabia que não vai realizar o propósito da vida sem conhecer os princípios e valores que a regem? Deus nos chama para uma vida dedicada a Ele, para conhecermos estes princípios. Nós vamos ver essa linha do propósito eterno transmitido a Israel depois deles terem sido adotados como povo e com quem Deus fez uma aliança. Abra sua Bíblia comigo em Levítico, no capítulo 11, no verso de número 45. Enquanto você abre a sua Bíblia, diga glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. O texto diz assim: que eu sou o Senhor que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus e para que sejais santos, porque eu sou santo. Uma curiosidade sobre o livro de Levítico começa com o significado do seu nome, Vaikra, que significa ele convocou, ou ele chamou. E o livro de Levítico é uma convocação para a santificação. E a primeira pergunta que eu quero trazer aqui em cima de santificação e uma explicação é: o que é santidade? Muitas vezes nós entendemos que ser santo é alguém que não tem erros, que não tem falhas. A pessoa tem que morrer para um dia ser canonizado e virar santo. Mas a palavra santo significa separado com um propósito. E o livro de Levítico é um chamado de Deus para a vida de um povo que ele adotou previamente como filhos para ter prazer em se relacionar com eles e os chamou para uma vida de separação com um propósito. Aqui já fica muito claro que Deus quer revelar o propósito dele através da sua palavra, do seu Espírito Santo, das suas ações. Deus quer revelar também o seu propósito para que eu e você, dentro do entendimento do propósito de Deus, encontremos o propósito para a nossa própria vida. Nós vemos o livro de Levítico, ele trazendo a continuação da história desse povo que foi liberto por Moisés, saiu do Egito em direção ao deserto com o objetivo de conquistar uma terra. E no meio do caminho, eles iam aprender duas coisas. Eles iam aprender a caminhar para Deus e depois eles iriam aprender a caminhar com Deus. O chamado é de aproximação e depois é um chamado de continuação. Nós vemos que dentro desses dois aspectos do livro de Levítico que nos revelam o propósito eterno de Deus, nós vemos um chamado para essa aproximação através de sacrifícios santos e nós vemos essa caminhada com Deus através de serviços santos. Uma das coisas que vale muito a pena explicar para você é que muitas pessoas ainda vivem um conflito de que a velha aliança, o Velho Testamento não é para nós, só é o novo. Gente, a Bíblia é uma coisa só. Eu quero te falar, a lei espiritual de vida em Cristo Jesus, em algum momento ela foi revestida pela lei de Moisés. Depois, quando esse povo que foi adotado por Deus encontrou Jesus, foi entregue a Jesus, a Bíblia fala que nós, através do Espírito Santo, recebemos o Espírito pelo qual nós clamamos Paizinho. Esse mesmo Espírito de adoção não ficou restrito a uma nação, mas foi liberado para toda a terra, de modo que fomos adotados por Deus. E esse chamado se aplica a nós. Então, toda a Bíblia forma um conjunto só. O livro de Levítico nos traz um exemplo o tempo inteiro de que Deus deseja revelar a sua lei espiritual de vida em Cristo Jesus. E não há nada melhor do que uma sombra para nos levar até o objeto. Hoje nós não precisamos viver a sombra, mas muitas pessoas não conseguem nem viver a sombra. Muitas pessoas não conseguem nem perceber a sombra. Se você
ver a sombra de um objeto e seguir essa sombra, você vai chegar até esse objeto. É isso que o livro de Levítico aponta. Ele aponta também para a manifestação de orientações muito práticas que, se nós tivermos aqui um momento de reflexão, a gente vai perceber que elas fazem sempre alusão a algo completo que veio através de Jesus. O que há de certo e o que há de errado? Muitas pessoas vivem de maneira religiosa e equivocada a tentativa de se aproximar de Deus, quando o certo, apresentado pelo livro de Levítico, não é isso. Não é um conjunto de regras nas quais a gente tem que decorar e seguir cabalmente para poder se aproximar de Deus. A Bíblia fala que a lei ficou enferma por causa do pecado. A lei era boa, mas ficou doente. Quem enfermou a lei? Os homens. Hoje eu tenho a ousadia de te dizer que muita gente tem enfermado na própria vida a graça de Deus. Você pode até ficar escandalizado com isso, mas é verdade. Você não altera a natureza de Deus, mas na sua vida você impede o agir de Deus. A lei de Deus, que era boa, perfeita, que era agradável, que daria testemunho do povo de Israel para todas as nações, caso esse povo obedecesse, mostrando que eles eram um povo adotado por Deus, com o qual Deus tinha feito uma aliança ao ponto de dizer: eu serei o Deus de vocês e vocês serão o meu tesouro particular, a minha propriedade particular. Esse povo conseguiu tornar na própria vida deles essa lei que era boa em uma lei enferma. Não é diferente hoje, tá? Comparando com isso, as pessoas têm na própria vida delas, não na natureza de Deus, mas na vida delas, enfermado a graça, transformando ela numa graça barata, afetando a própria vida, deturpando em si mesmo isso. Então, errados são aqueles que procuram de uma vida religiosa obedecer todas as leis, numa tentativa de se aproximarem de Deus. E também aqueles que, em nome da graça, não assumem nenhuma responsabilidade para viver de maneira coerente com tão grande salvação que receberam através do maior amor que pode existir no universo. Por isso, é muito importante analisarmos a história desse povo, a história dessas leis, o propósito dessas leis. Elas eram reflexos na terra de uma sombra daquilo que Jesus viria e resumiria em poucas palavras, dizendo: faça para os outros aquilo que você gostaria que fizesse para você, ame a Deus acima de todas as coisas e ame o seu próximo como eu vos amei. Sabe o que Jesus fez? Ele tornou a lei impossível, ele tornou a lei muito mais inalcançável pelo esforço do braço humano. E isso não altera em nada. Muitas pessoas ignoram qualquer tipo de responsabilidade em nome da graça e acabam perdendo o usufruto pleno dessa graça de Deus. Por quê? Porque eles não entendem exatamente isso que eu acabei de te falar. Vamos ver um pouco da história desse povo. Nós vemos que dentro desse chamado, o Senhor apresenta um caminho de acesso a Ele. Esse caminho de acesso a Deus, ele acontece por intermédio de sacrifícios. Ele acontece por meio de ofertas. E nós vemos então alguns tipos de ofertas. A oferta do holocausto, que era uma oferta inteiramente queimada. A oferta dos manjares, que era oferta de cereais. A oferta de paz e de comunhão. A oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. E algumas instruções complementares sobre ofertas em geral. Gente, será que Deus ele precisa de alguma coisa da terra? Será que ele precisava de algum animalzinho queimado ou de algum grão? Será que Deus precisava de alguma dessas coisas para que ele fizesse aquilo que ele poderia fazer? Mas a verdade é que as nossas ofertas nos representam. Deus estava mostrando para esse povo que ele queria se conectar, era um chamado para que essas pessoas se conectassem a ele em cada uma destas áreas. Que se conectassem a Deus, por exemplo, quando eles errassem. A religião humana, ela baseada no seu esforço carnal de se aproximar de Deus, ela te distancia de Deus. Enquanto a verdadeira religião, através de Jesus Cristo, ela faz um convite, ela diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então ela diz assim, você que deveria estar distante de mim por causa dos seus pecados, eu abri um novo e vivo caminho para que você se aproxime de mim. Olha o contraste entre as duas realidades. Isso não me isenta da responsabilidade do pecado, ao contrário. Quando o Senhor traz aqui orientações para que se
se alguém pecasse, trouxesse um animal, houvesse um relacionamento entre a pessoa que errou, aquele animal e o sacerdote, Deus estava mostrando um caminho que era sombra para aquilo que ele faria através de Jesus. Por isso, toda vez que nós erramos, o Senhor, ele lembra, existe um caminho de conexão entre você e eu através do seu problema. Você pode se aproximar de mim. Do mesmo jeito que aquele homem que pecasse, ou aquela mulher que pecasse no Antigo Testamento, deveria pegar um animal e caminhar diante da congregação, da comunidade, e trazer para o sacerdote e colocar ali aquele animal representando o seu pecado, que seria sacrificado inocente por causa do pecado daquela pessoa. Da mesma forma, hoje, nós nos aproximamos de Deus e dizemos: Senhor, nós reconhecemos que pecamos. E pelo novo e vivo caminho, através do sangue de Jesus, o Cordeiro, que tira o pecado do mundo, nós entramos diante do teu trono e pedimos perdão pelos nossos pecados. Então, Deus apresentou no livro de Levítico um caminho de aproximação a Deus quando a gente tivesse errado. Quando a gente é pai e mãe, a gente tem que corrigir os nossos filhos, não é verdade? Você tem que chamar a atenção. Seu filho errou, você chama a atenção. Você não pode deixar passar batido. E quando você chama a atenção, você está, em outras palavras, dizendo: olha, você errou, você falhou, isso não foi bom, eu fiquei triste. Isso tem consequências que pode atrapalhar a sua vida, mas eu quero te deixar um caminho aberto. Você pode pedir perdão. Você pode retomar o caminho de onde você errou e decidir pelo caminho certo. Esse é o Evangelho da Graça. É o Evangelho que te apresenta a cruz, que denuncia aquilo que não está coerente com o propósito eterno, mas não para te projetar para longe de Deus, mas para te mostrar: existe um caminho. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho. Dessa forma, o Senhor também queria se conectar com a culpa. Por quê? Uma coisa é quando a gente está errado, outra coisa é que muitas vezes que a gente pede perdão, a gente continua com o sentimento de culpa. Quantas pessoas pediram perdão, mas continuaram as suas vidas, tendo as suas vidas guiadas pela culpa? Então, aqui Deus orientava o povo a oferecer uma oferta pela culpa. Você está vivendo esse negócio? Vem e traz algo para Deus. Hoje, como você pode fazer isso? Você chega e se apresenta diante de Deus e fala: Deus, olha só, eu já te pedi perdão de tais situações, eu me arrependo muito de tantas coisas que eu vivi, mas eu continuo com sentimento de culpa. Existe uma diferença muito grande também entre arrependimento e remorso. O arrependimento é a transformação da maneira de pensar. Então, quando você via uma situação de uma maneira, por exemplo, quando você via um pecado não como pecado, você continuava ali envolto nessas situações. Mas, a partir do momento em que você percebe que aquilo que você não via como um problema, e você descobre o problema naquela situação, que te afasta de Deus, que te afasta do propósito de Deus, do plano de Deus, a sua mente é transformada. E aí se manifesta no seu interior um sentimento de incômodo, um sentimento de mal-estar. E é Deus que está gerando esse negócio. De tal maneira que Ele te convida a se aproximar dEle. A princípio, o sentimento de culpa não é do diabo, não. É Deus dizendo assim: ou tem algo errado entre nós. Vamos reatar a nossa relação. Tem gente que vive a vida como quer e Deus é obrigado a ficar de boa com a pessoa. Gente, nenhum relacionamento na face da terra é assim. Nenhum relacionamento normal na face da terra é assim. Se você tem uma amiga, se você tem um amigo, ou se é o teu namorado ou tua esposa, que essa pessoa faz algo que te ofende, você fica de boa? Não, você não tá bem. E a pessoa vem como se nada tivesse acontecido e continua. Você olha e fala: peraí, que tem algo errado nessa relação. Assim é com Deus. Sabe, a paz de Deus, que excede a todo entendimento, é a gente entender que está tudo bem entre nós e Deus. E como que está tudo bem? Não é só porque Jesus verteu seu sangue na cruz, morrendo pelos nossos pecados, mas é porque nós interagimos com isso através de quê? Assumindo responsabilidades, reconhecendo erros e se aproximando dele, dizendo: Deus, eu estou com sentimento de culpa. Se você percebe que Deus foi realmente
misericordioso te perdoou, porque Ele é esse Deus de amor, então você já não precisa mais carregar essa culpa, você lança ela sobre o Senhor. Deus quer se conectar com isso. Deus queria se conectar com o povo através de paz e de comunhão. Não existe paz aonde o pecado prevalece. Então Deus chama esse povo a uma reconciliação, a uma aproximação de Deus. Para que? Reconciliação. Deus continua, através dessas ofertas, dizendo o seguinte: eu quero me conectar com tudo aquilo que representa a sua provisão, seus recursos. Por quê? Lá na frente nós vemos Jesus advertindo, nos ensinando no Novo Testamento que não se pode servir a dois senhores, ou Deus ou a Mamon. E aqui nós vemos que essa oferta dos cereais está conectada com a colheita do povo, está conectado com o trabalho braçal das pessoas. Muitas vezes o nosso trabalho nos consome, a administração de recursos te consome, ou a falta deles te consome. E Deus quer também estar conectado contigo e ter comunhão através dessas coisas. Ele te chama para uma vida separada, onde tudo se torna consagrado. E aqui é a oferta do holocausto, que é completamente queimada, é a sua entrega completa, para que Deus entre em cada uma destas áreas. Por isso, esse é um chamado de Deus de aproximação, para andar com Deus. Bom, o livro de Levítico, ele continua revelando uma linha temporal do propósito de Deus. Para esse povo que tinha saído do Egito e entrado no deserto, a quem ele iria constituir como nação. E para que um povo seja identificado como nação, eles precisam de identidade. Uma das características de que um povo é nação quando eles compõem um hino nacional, quando eles compõem músicas. Isso é a expressão, maior expressão de identidade. É a expressão de identidade através das artes. E nós vemos então Deus manifestando e se conectando com todas estas áreas. E aí ele dá uma visão a Moisés, ele chama Moisés, né? Na verdade ele tinha chamado todo o povo e o povo não quis. O que você muitas vezes faz? Você terceiriza a sua vida espiritual para outros. E eu não estou ignorando o fato de Deus ter líderes e especialistas sobre o rebanho. Ao contrário, eu não creio numa ausência de liderança. Não, Deus levantou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para auxiliar os santos na obra do seu ministério. E aí Deus se revela manifestando-se, por exemplo, na construção de um tabernáculo. Ele convida o povo rejeita. Moisés sobe sozinho e tem uma visão desse tabernáculo, e ali todo o povo com seus talentos são envolvidos, sejam para ofertar, sejam aqueles para construir, com tecidos, com madeira, com os metais preciosos, com as pedras preciosas, e começam a manifestar o desejo de Deus através de quê? Arte e cultura. Dessa forma, a visão desse povo começa a se tornar uma visão tremenda. Eles edificam um tabernáculo, e tudo isso era uma foto de Jesus, o tabernáculo, essas ofertas, desculpe, essas ofertas eram uma foto de Jesus, era a sombra que anunciava o perfeito está vindo. Imagina os outros povos, que visão tremenda, que visão terrível. Eles viam todas as tribos, as 12 tribos, ao redor da tenda do encontro, do tabernáculo. E no meio deles a manifestação da nuvem da glória de Deus, a Shekinah. Olha que manifestação do céu na terra através de governo, através de arte, através de cultura, através da provisão sobrenatural, através da vida cotidiana desse povo. Não deixe ninguém roubar de você as riquezas que formam um fundamento para a nossa fé no Antigo Testamento e que se completam no Novo. Deus então estabelece esse caminho através de acesso, através de ofertas de entrega. Ninguém pode chegar diante de Deus com as mãos vazias, e Deus deseja que você se apresente a Ele. Eu sou santo e chamo um povo para ser santo. Por isso, santificai-vos, pois eu quero me manifestar no meio de vós, diz o Senhor. Uau!
Deus é tremendo. Deus, ele se manifesta através dos sacerdotes, porque o desejo de Deus era ter uma nação sacerdotal, uma nação de reis e de sacerdotes. E aí ele chama esse povo a uma consagração. Existia uma tribo específica, convocada para viver essa vida sacerdotal. Então é estabelecido esse serviço e nós vemos até um caso aqui de 2 homens que se levantaram contra o método de Deus, que foi Nadab e Abiú. Eles não entenderam, ou melhor, eles entenderam, mas quiseram confrontar o método de Deus. O método de Deus era: você traz a lenha e o sacrifício, eu mando fogo. Tudo isso aponta para o presente, sabe? E Nadab e Abiú colocaram um chamado fogo estranho, eles mesmos. Isso representa a tão famosa força do braço. Quando você quer ver determinado agir de Deus e não espera o agir desse Deus. Ou melhor, eu vou aprofundar isso. Não provoca o agir de Deus. Você sabia que Deus onipotente poderia fazer do jeito que ele quisesse, como ele quisesse, mas ele decidiu não fazer nada na terra sem você? Você provoca a manifestação do céu na terra. Nadab e Abiú quiseram fazer isso por outro método. Eles mesmos quiseram botar o fogo. E isso prova que provavelmente o que eles estavam entregando, ou a disposição deles em ofertar, não era íntegra, porque se obedecessem às regras, o fogo descia. Queridos, princípios espirituais revelados aqui no começo dessa live, na minha afirmação que diz que você não vai realizar o propósito da vida sem conhecer esses princípios e valores que regem essa vida, é a mais pura verdade. Quando você não está disposto ou disposta a isso, o que você faz? Você força a amizade. Nadab e Abiú fizeram isso e morreram. Sabe, nesse momento, nós vemos que Deus estabeleceu não só a oferta, mas estabeleceu os sacerdotes. Porque ele queria um povo separado para si. Deus continua desejando que nós sejamos este povo separado para ele. Propriedade particular e exclusiva de Deus. E aí, a segunda parte do livro de Levítico nos fala sobre serviços santos. Se a primeira parte fala de aproximação, a segunda fala de caminhada com Deus. Nós vimos na live sobre Gênesis, homens que caminharam com Deus e Deus imputou essa caminhada como justiça, ou os tomou para si, os chamou de amigos. Como Deus vai te chamar baseado na forma como você caminha com Ele. Como Deus te chamaria agora se Ele olhasse para a tua maneira de caminhar com Ele? Qual seria o nome que Ele te daria? Nesse serviço de caminhada, Ele está mostrando que Ele queria um povo que servisse a outras pessoas. Deus nos chama para esse serviço. E aí Ele vem trazendo orientações sobre lei de santificação do povo. É um convite, é uma convocação de separação. Deus vem trazendo leis de santificação do culto. E a palavra cultura vem de culto. A maneira com a qual nós adoramos a Deus, nos aproximamos de Deus, através das nossas limitações e das nossas fragilidades. Uma maneira de santificação na terra prometida. Olha que coisa tremenda, Deus tinha uma terra para o seu povo, mas Ele falou, olha, quando vocês entrarem, tratem a terra de tal maneira. Ele estava orientando que como esse povo deveria fazer a partir do momento que conquistassem essa terra. Quantas vezes você deseja conquistar coisas e Deus está te orientando? Quando você conquistar, lide de tal forma. Tem gente que fala assim, eu quero casar, né? E Deus fala, tá bom, mas para você casar, escolhe uma pessoa com tais características e quando você casar, trate de tal maneira. Se você ignorar isso, seu casamento não vai durar. Quando você falar, eu quero abrir uma empresa, Deus vai te orienta e fala assim, olha, estuda administração, conhece, veja aí o relacionamento com clientes, relacionamento com os funcionários, e etc. Todas as características, todas as habilidades necessárias, Deus coloca na sua frente. Se você ignorar isso, você não vai ver essa árvore frutificar como poderia. Em qualquer outra área da vida, a gente precisa de orientações para a nossa terra prometida.
E as orientações que Deus estava dizendo é de separação. Separar é consagrar ao Senhor. E aquilo que é entregue ao Senhor passa a pertencer a Ele e ter as características dele. Deus também fala nesse serviço aos demais sobre leis de santificação, de votos e promessas. A Bíblia diz assim, olha, ninguém é obrigado a votar, mas se você fizer um voto, se esforce, dedique-se para cumpri-lo. Não faça votos de tolo. Existe um poder enorme no voto, sabe? Quando você dedica algo, nós vemos Abraão falando, Senhor, se o Senhor me abençoar, eu darei o dízimo de tudo. Ele está fazendo algo muito especial, que Deus se agrada. Deus não pediu isso dele, mas a partir do momento que ele fez, ele deveria cumprir. Comparando isso tudo com a minha vida e com a sua vida, a gente percebe que o sonho de Deus de ter uma nação de reis e de sacerdotes se concretizou em Jesus. Porque, afinal de contas, hoje nós somos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. E aí, se você não souber como operar nessas áreas, se você não souber os princípios disso, princípios que muitas vezes você já até exerceu na sua vida cristã, mas de maneira inconsciente ou inconsistente, você vai acertar por acaso todo e qualquer acerto da sua vida espiritual hoje, ou é porque você entende o meio pelo qual o céu se manifesta na terra, ou porque você esbarrou nisso várias e várias vezes, chamado, exortado a esse caminho, por alguém que entendia esse caminho. É muito importante você viver uma vida com propósito. E com o propósito de Deus. E a partir do momento que você conhece o propósito de Deus, você conhece o detalhe do propósito de Deus para a sua vida. Só que para isso você precisa conhecer aquilo que está escrito lá em Efésios, no capítulo 4, a partir do verso 10. Que fala que Deus levantou 5 ministérios para trabalhar em favor do 6º ministério. É isso mesmo que você está ouvindo. A Bíblia nos fala que Deus chamou uns, olha a convocação, chamou uns para serem especialistas, serem apóstolos, outros para serem profetas, outros para serem evangelistas, outros pastores e mestres. Para auxiliar em quem? Os santos, esses separados, para a obra do ministério. E muita gente se confunde, e achando que esse ministério é cantar, é louvar, é pregar, é isso, é aquilo, aquilo outro. Não, vai muito além disso, de uma maneira muito simples. E é através de um curso chamado Manual da Felicidade que nós ensinamos clara e objetivamente o que é esse ministério, como exercê-lo. E muitas pessoas que estão aqui na live já fizeram o Manual da Felicidade ou estão fazendo e podem deixar aqui um comentário a respeito disso. A questão é, se você não descobrir que existe o 6º ministério e que esse é o seu ministério comum e como exercê-lo de maneira prática, de maneira cotidiana e corriqueira, você não vai de maneira consciente descobrir e manifestar o seu propósito na Terra. Por isso, olha aí, bota aí, escreve aí, você que está fazendo o Manual da Felicidade, bota aí. Você que já fez, né? O Manual da Felicidade tem mais de 14 anos. E nós já fizemos ele em várias cidades do mundo, não só do Brasil, mas do mundo, lugares como Genebra, Suíça, como Londres, na Inglaterra, né, e outros lugares do Brasil. E é através desse curso que nós ensinamos você o que é o ministério sacerdotal, como exercê-lo e assim descobrir o plano de Deus para a sua própria vida. No link da minha bio tem a opção de você se inscrever numa lista de espera para esse curso. Então, quando terminar essa live, você pode ir lá e fazer isso. Mas antes eu quero orar por você. Pai amado, abre mentes e corações para essa convocação para uma vida de santidade revelada através da linha temporal do propósito eterno no livro de Levítico, que nos mostra como nos aproximarmos de Ti pessoalmente, como nos aproximarmos de Ti, Senhor, de uma maneira relacional, de uma maneira social, Senhor, para que tudo esteja conectado a Ti e que tudo venha de Ti, Senhor, como resposta para cada área da nossa vida. Eu oro abençoando a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Bom, esse foi o Café com AP de hoje. Abra a sua Bíblia com a linha temporal do propósito eterno através dos livros de Gênesis e Apocalipse. E hoje eu falei sobre o livro de Levítico.
Fica aqui meu beijo para você. Se você deseja semear ou ofertar na nossa vida ministerial, segue aqui o meu Pix, que é o meu e-mail, rafaelmedeiros.augusto@gmail.com. Grande beijo, fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser, com Café com AP. Tchau, tchau.